sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, a dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Amém? Nós estamos diante desse texto do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo e evangelista João. João, ele era filho de Zebedeu e filho de Salomé. João, ele foi chamado com seu irmão Tiago quando ele estava na praia, consertando as redes de pesca do seu pai. João, ele fazia parte do ciclo íntimo de Jesus com Pedro e Tiago. E por isso João, ele fez parte dos grandes momentos do ministério de Jesus. João, ele estava presente na transfiguração de Cristo no Monte Tabor e viu a sua glória. João, ele estava no Getsemane e participou da agonia de Jesus, no momento em que Jesus, ele soa sangue. E João, ele foi o único discípulo, o único apóstolo a acompanhar a crucificação de Cristo até o último momento. Todos os discípulos se dispersaram, mas João, mesmo que de longe, ele acompanhou a crucificação de Cristo até o último momento. João, ele é o escritor do livro de Apocalipse.
João, ele é o escritor do Evangelho e o escritor das 3 cartas que levam o seu nome. João, ele foi servo, João, ele foi evangelista, João, ele foi apóstolo, João, ele foi o evangelista do Verbo, o pastor de Éfeso e o profeta de Pátimos. Em outubro de 54 depois de Cristo, nós vemos que o imperador Nero, ele assume o governo de Roma. E neste momento a igreja ela vai passar por um período difícil, que é o período da perseguição. A história diz que Nero, ele era um homem cruel, Nero, ele era um homem perverso, um homem frio, sanguinário, que ordenou a execução de vários membros da sua família. Nero, ele mandou matar a sua própria mãe, Agripina Menor, e com um chute no ventre, ele matou a sua própria esposa, Popeia, que estava grávida. 10 anos depois, em 17 de julho de 64, a cidade de Roma ela vai ser incendiada. E incendiada pelo próprio imperador Nero. A história diz que dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente incendiados e consumidos pelo fogo. Por providência divina, os 4 bairros que não foram consumidos e destruídos pelo fogo foram os bairros povoados por judeus e cristãos. Deus, pela sua providência, ele guardou o seu povo. Mas fato é que a providência divina deu a Nero um álibi. Nero olhou para aquela situação e percebeu que os únicos bairros que não haviam sido consumidos pelo fogo eram bairros judeus, bairros cristãos. Nero, ele vai usar essa situação para colocar a culpa do incêndio em Roma nos próprios cristãos, na própria igreja. Agora, com a culpa do incêndio em seus ombros, nas suas costas, a história do cristianismo ela vai entrar em um período triste, em um período sangrento, que é o período da perseguição. Já havia, antes disso, tido outras perseguições no império e nas regiões, só que vai ser agora, a partir do ano 64, com Nero, que a igreja ela vai começar a sofrer de um modo cruel. A gente vê que a perseguição na história da igreja ela já tinha iniciado, por exemplo, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Herodes ele lança a mão sobre alguns da igreja, ele mata Tiago, prende a Pedro. Mas essa perseguição de Atos capítulo 12 ainda era uma perseguição regionalizada, uma perseguição esporádica, uma perseguição em menor escala. Vai ser com Nero, sob o governo de Nero, que a igreja ela vai passar a sofrer de modo cruel, porque Nero ele não apenas matava os cristãos, Nero ele fazia dos cristãos e da igreja chacota. Ele fazia dos crentes diversão para o público. Os historiadores dizem que ao cair da noite, ao entardecer, Nero, ele prendia os crentes em estacas, em postes, lançava sobre eles qualquer substância inflamável e tacava fogo neles. Nero, ele abria o seu jardim ao anoitecer e os crentes eram amarrados em estacas, postes e levantados. E os crentes serviam de luz, de iluminação para o jardim do próprio imperador, enquanto eles eram consumidos pelo fogo. No ano 68, Nero ele está numa situação política insustentável, ele é deposto pelo Senado romano, Nero comete suicídio e morre. No ano 81 vai assumir o governo de Roma o imperador Domiciano. E Domiciano ficou conhecido na história como o segundo Nero, por causa da fúria e por causa da dureza com que Domiciano perseguia a igreja.
A história diz que Domiciano foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, exigindo adoração da igreja, exigindo adoração dos apóstolos que ainda estavam vivos e exigindo adoração de todos aqueles que reconheciam o senhorio de Jesus Cristo. É neste momento em que João ele vai se recusar a obedecer ao imperador, ele vai se recusar a se prostrar em adoração ao imperador Domiciano, e é nesse momento em que Domiciano olha para João e decide exilar João na ilha de Patmos. No capítulo 1 de Apocalipse, João ele diz que ele estava na ilha de Patmos por causa do seu testemunho à palavra de Deus. João ele se recusa a se prostrar ao imperador e ele é exilado na ilha de Patmos. Não resta dúvidas de que essa decisão cruel de Domiciano era para calar a voz da igreja, porque neste período João, quando ele está sendo exilado na ilha de Patmos, João ele é o último apóstolo vivo, ele é o último representante do colégio apostólico que ainda está vivo. Todos os outros apóstolos, todos os outros discípulos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Mas agora, quando João ele está sendo colocado em exílio na ilha de Patmos, ele é a última voz da igreja, ele é a última voz dos apóstolos, ele é a última voz dos discípulos. E essa decisão de Domiciano em exilar o apóstolo João nessa ilha solitária, nessa ilha rochosa, era para calar a voz de João, era para calar a voz da igreja, era para calar de uma vez por todas a voz da igreja e do colégio apostólico, era para fechar a João e para a igreja todas as possibilidades e todas as portas nessa terra. Porém, quando o inimigo pensou que havia fechado todas as portas para a igreja e para João na terra, Deus aparece no capítulo 4 de Apocalipse dizendo: João, sobe para cá, porque eu tenho uma porta aberta para você, João. Quando o inimigo ele pensou que havia fechado todas as possibilidades para João, no capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, Deus aparece para João dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Aqui Deus está ensinando uma lição para nós, que todas as vezes que as portas desta terra estiverem fechadas para nós, haverá uma porta aberta no céu. Todas as vezes que as possibilidades humanas estiverem fechadas para nós, haverá um céu aberto. Todas as vezes que as possibilidades humanas estiverem encerradas, forem impossíveis para nós, haverá um céu aberto. O salmista orou no Salmo 121 dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E ele diz: o meu socorro não vem do poder executivo, não vem do poder legislativo, não vem dos tribunais, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ezequiel capítulo 1, verso 1, Ezequiel vai dizer: e eu estava no meio dos cativos, na beira do rio Quebar, quando abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Ezequiel está preso, Ezequiel está no cativeiro, Ezequiel também está exilado, só que o cativeiro que os homens submetem Ezequiel não tem poder, não tem capacidade para fazer com que os céus não se abram diante da cabeça dele. Atos capítulo 7, verso 54, o texto vai dizer que Estevão, ele está fazendo um lindo discurso, e quando ele termina o seu discurso, o texto diz que os judeus e toda a multidão está furioso com Estevão. Eles olham para Estevão e começam a apedrejá-lo, começam a lançar pedras sobre Estevão,
enquanto Estevão está sendo apedrejado no plano material, Estevão diz em Atos capítulo 7, Estevão diz: eu olhei para os céus e vi os céus abertos, eu vi a glória de Deus e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Perseguições, cativeiros, portas fechadas, possibilidades humanas encerradas, é Deus dizendo: sobe para cá, porque eu tenho uma nova porta aberta e uma dimensão mais profunda para te apresentar coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não viu, coisas que não subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Há algo mais profundo para nós. Para compreender o cenário de Apocalipse capítulo 5, nós precisamos voltar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine o homem sobre os peixes do mar, domine o homem sobre as aves do céu, domine o homem sobre o gado, domine o homem sobre os animais, e domine o homem sobre a terra. Deus cria o homem como coroa da criação e como cabeça da raça. Deus dá ao homem domínio, Deus dá ao homem autoridade, Deus dá ao homem comando. O Senhor olha para o homem, para Adão, e diz: domine, frutifique, cresça, multiplique e exerça domínio sobre a terra. Quando Deus faz essas declarações para Adão, Deus está estabelecendo Adão como a maior autoridade sobre a terra. Quando Deus faz essas declarações para Adão, Deus está estabelecendo Adão como o seu representante sobre a terra. Quando Deus diz para Adão: Adão, domine sobre a terra, Deus ele está entregando para Adão uma espécie de cessão de posse e domínio sobre a terra. O salmista ele fala sobre isso no Salmo 115, verso 6. Ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Deus entregou para Adão e para o homem a responsabilidade de ser o administrador da terra. No âmbito do direito civil, o que o homem está recebendo aqui no livro de Gênesis é uma espécie de usufruto, que é o direito de exercer o direito sobre alguma propriedade, sobre algum bem, por determinado período, mas este bem, ele pertence a outro proprietário. É isso que Deus está fazendo com Adão aqui, porque o dono e o proprietário da terra não é Adão. O dono e o proprietário da terra é o próprio Deus. Mas Deus, por livre soberania, por livre escolha, ele decide entregar a terra aos cuidados de Adão. Porém, quando o homem peca em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, quando o homem desobedece, o homem ele perde aquilo que ele havia recebido em Gênesis. Ele perde o direito, ele perde a herança, ele perde o privilégio e ele perde a missão de administrar a terra. Por causa do pecado,
o homem, ele perde o direito de domínio e de governo sobre a terra. E ele não só perde esse direito ele é transferido para Satanás. De forma que hoje, quem exerce poder, domínio, autoridade e governo sobre a terra, continua sendo Deus em última instância. É Deus quem tem a decisão final sobre tudo. É Deus quem tem o controle final sobre tudo. Mas em primeira instância, quem exerce domínio e influência sobre a terra hoje é Satanás. É o diabo. E eu quero que você preste muita atenção e que isso fique muito claro na sua mente, para que não pareça que eu estou dando crédito e poder para o diabo, algo que ele não tem. O que eu estou dizendo é que, em última instância, Deus ele permanece no controle. Até mesmo no controle das ações do próprio diabo. Mas em primeira instância, quem atua, quem exerce domínio, influência e governo sobre a terra hoje é Satanás. Basta olhar para o mundo, basta olhar para a cultura, basta olhar para as modas, basta olhar para as músicas, basta olhar para o top 10 das séries, dos filmes. É Satanás quem está exercendo controle no mundo hoje. Que o diabo ele governa, controla e exerce ações e influências sobre a terra hoje, não é uma teoria, é uma verdade bíblica. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. O texto diz que o diabo ele transporta Jesus para um monte muito alto, e de cima desse monte ele apresenta os reinos do mundo para Jesus e a glória deles. E ele diz a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus ele não registra, mas Lucas ele menciona no capítulo 4, verso 6, que o diabo diz a Jesus: porque a mim me foi entregue. O que é que foi entregue ao diabo? Os reinos do mundo e a glória deles. O diabo diz a Jesus na tentação: a mim me foi entregue e eu dou para quem eu quero. Embora o diabo seja o pai da mentira, quando ele diz que exerce governo e influência sobre o mundo para Jesus, o Criador de todas as coisas, Jesus não diz que ele está mentindo. Jesus não rebate o diabo. Jesus não refuta o diabo. Porque de fato o diabo ele está exercendo controle, governo e domínio sobre toda a terra. É por isso que o mesmo evangelista João, no capítulo 14, verso 31 do seu evangelho, ele diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o diabo ele é o Deus deste século. É por isso que o mesmo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, João diz que o mundo, ele jaz no maligno. A autoridade, o domínio e a influência que Satanás, ele exerce sobre toda a terra, por legalidade do pecado de Adão, ela é confirmada nas Escrituras. Isso significa que nós, como igreja, nós estamos transitando em território inimigo. A terra não nos pertence. Ainda que exista igrejas por aí, preparando o povo para permanecer na terra, com campanhas malucas, campanhas terrenas, com chave disso, com chave daquilo, com 3 passos para alcançar o sucesso final.
financeiro, com 5 passos para alcançar o sucesso ministerial, com 10 passos para ser bem-sucedido em qualquer área da vida. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros em terra estranha. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, neste tabernáculo, se desfizer, nós temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. Por isso gememos, porque desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Nós estamos transitando em território inimigo. Quando Cristo ele se entrega na cruz do Calvário, a sua morte tem o poder de gerar 2 grandes efeitos. O primeiro, obviamente, é a salvação de todos aqueles que nele creem. E o segundo é que a morte de Cristo, a redenção e o resgate realizado na cruz do Calvário, foi para, sob um princípio de justiça, resgatar o governo, a autoridade e o domínio que Adão ele perdeu por causa do pecado. A morte de Cristo na cruz, ela tem 2 grandes efeitos: a salvação da nossa alma e o resgate da autoridade que Adão ele perdeu. Deus ele é todo poderoso para que, se ele quisesse dizer ao diabo: olha, Adão ele só recebeu a administração da terra, ele não é o dono, portanto me devolve, que eu sou o dono e o proprietário. Mas Deus não faz isso, porque Deus ele atua vinculado a quem ele é. Deus ele atua sob um princípio de justiça que nós não conhecemos. Deus ele atua sob um princípio de justiça, e essa retomada da autoridade, a retomada do domínio e do governo da terra, ela precisava ser feita sob um princípio de justiça. Uma prova de que a morte de Cristo na cruz, além do resgate da humanidade, foi também para retomar o domínio da terra que Adão ele perdeu. Está em Romanos capítulo 8, verso 22, quando Paulo ele diz que toda a criação e a natureza, ela geme e está com dores de parto, esperando a sua redenção. Não é só apenas nós que esperamos a redenção. A terra, a criação, a natureza afetada pelo pecado também espera a sua redenção. E aí algumas pessoas ainda querem culpar a Deus e perguntar por que acontecem terremotos, tragédias, maremotos. É porque o pecado ele afetou a terra e toda a sua estrutura. O efeito redentor da morte de Cristo é tão profundo que ele gera esses efeitos em 2 níveis: salvação do homem e resgate da terra. Quando Jesus ele está no alto do Calvário, ele brada: tetelestai, está consumado. O texto diz que neste momento o véu do templo ele rasga, o sol escurece, a terra treme e as pedras se fendem. O véu do templo rasgado aqui aponta para o livre acesso à presença de Deus, mas o sol escurecer, a terra tremer e as pedras se fenderem, significa que a terra está testemunhando
crendo e reconhecendo que o seu Criador está derramando sangue sobre ela, para que, sob um princípio de justiça, ele possa retomá-la para se tornar Senhor. É por isso que ele é o Senhor dos céus e Senhor da terra. Em Apocalipse capítulo 1, ao que está sentado sobre o trono. Em Apocalipse capítulo 1, João ele revela Jesus glorificado. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, João ele registra as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Mas em Apocalipse capítulo 4 e 5, João ele tem uma visão do trono de Deus e da majestade divina. Com a Bíblia aberta ou acompanhando pelo telão, Apocalipse capítulo 4, verso 2, João diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar o fato de que há alguém assentado sobre o trono. E o seu governo é eterno e universal. Governos humanos são marcados por mandatos e transitoriedade. Mas o governo daquele que está assentado sobre o trono é eterno e nunca passará. Governos humanos iniciam, acabam e chegam ao seu fim. Mas o governo daquele que está assentado sobre o trono permanecerá para sempre. Isaías capítulo 6, verso 1, Isaías diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Salmo 93, verso 1, o salmista diz: O Senhor reina e Ele está vestido de majestade. O salmista diz: O Senhor se revestiu de majestade, de fortaleza. Aí ele diz: Os rios se levantaram, as águas se embraveceram, as ondas levantaram seu ruído, mas o Senhor que está assentado sobre o trono é mais poderoso do que o barulho e o ruído das grandes ondas do mar. O problema é que às vezes nós nos esquecemos disso. As ondas agitadas da vida parece que vão nos afogar. As lutas, os lutos, as perdas, a dor, a angústia parece que caem sobre nós e parece que é o nosso fim. Mas nós resgatamos a nossa esperança quando nos lembramos que há alguém assentado sobre o trono. O mundo está dizendo que não, a cultura está dizendo que não, as músicas estão dizendo que não, as pandemias e tragédias estão dizendo que não, o inferno está dizendo que não, mas a palavra nos confirma que Ele não abandonou o seu trono, Ele permanece governante, poderoso e exaltado sobre o seu trono. E Ele reina, Ele governa, Ele rege, Ele domina. Acalma o seu coração, acalma o seu coração, acalma o seu coração.
legal,